Olá, amigos. Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que ficam extremamente preocupadas com a situação dos filhos numa separação ou num divórcio. Eu falo separação, mas na verdade não existe mais separação judicial, né? É a separação decorrente de uma união estável ou então do divórcio. Quer dizer, os filhos hoje, que não tem mais diferença entre filhos havidos fora do casamento, dentro do casamento, mas a maioria dos casais que se separam ficam se perguntando, será que meus filhos vão se dar bem? Será que meus filhos vão ter problema, né? Vão ser infelizes em razão da separação dos pais? Aliás, muitos dizem até que eu não me separo por causa dos filhos. Para dizer a verdade, eu nem acredito muito nisso. Eu acho que não se separa porque separar é muito difícil. Mas o mais importante é pensar que os filhos vão estar bem, vão ser felizes na medida em que os pais forem felizes. Ou seja, os filhos vão estar bem na medida em que os pais estiverem bem. Né? Filhos de pais separados não são infelizes. Filhos de pais separados podem ser extremamente felizes. Isso não tem nada a ver com a separação ou com o casamento dos pais. Ou seja, a felicidade dos filhos não tem a ver com a conjugalidade dos pais. Os filhos infelizes são filhos de pais que brigam, que não conseguem resolver essa história, briga na frente do filho, né? Então isso é muito mais um tabu, muito mais uma preocupação. Claro que o ideal é que os pais possam criar filhos juntos, mas o ideal talvez seja só um ideal, né? Os filhos de pais separados, eles não trazem consigo, em razão disso, nenhum problema. Pelo contrário, essa nova geração, eles veem isso por um outro ângulo. Eu mesmo tive uma situação pessoal em que um dos meus filhos chegou numa certa idade e me perguntou, pai, você não vai se separar? Eu falei, mas por que, Tomás? Eu falei, porque eu queria ter 2 casas. Lá na minha sala, todo mundo tem 2 casas. Ou seja, isso para eles é uma coisa absolutamente normal, né? O problema está muito mais na nossa cabeça de adultos do que propriamente na cabeça deles. Uma separação bem feita não traumatiza filhos. O ideal é que os pais, quando vão se separar, possam chegar e conversarem juntos com os seus filhos, dizendo, olha, nós estamos separando, mas vamos continuar te amando, não tem nenhum motivo, você não é motivo dessa separação. Eu não sei o que acontece, que os filhos, inconscientemente ou conscientemente, eles se sentem um pouco culpados pela separação dos pais. Então é muito importante que os pais estabeleçam um campo neutro para os filhos no processo de separação e cheguem e falem para eles, olha, nós estamos separando, mas vamos continuar te amando do mesmo jeito. Ou seja, o importante, o que vai fazer a felicidade desses filhos é a medida do amor que eles receberem, o amparo que eles receberem desses pais, né? E mesmo que os pais divirjam, tenham opiniões diferentes, que possam instalar um campo neutro para conduzir a criação e educação dos filhos. E assim os filhos terão uma criação bastante saudável e nós não precisaremos nos preocupar com eles neste sentido, né? Portanto, isto às vezes é usado até como desculpa para não separar. Porque às vezes a separação é tão difícil que a gente fica usando os filhos para não separar, mas os filhos não têm nenhum problema em relação a isso. Vai depender de como a gente conduz isso.